Olá mamães, como vão? Tudo bem? Vem comigo, inscreva-se no canal, ative as notificações e já curta o vídeo. A história hoje é a história do Guilherme. O Guilherme era uma criança de 2 anos e meio, tá? Fui chamada porque o Guilherme desenvolveu uma associação de sono ele fez cama compartilhada desde o início, desde o nascimento, e ele desenvolveu uma associação de dormir puxando o cabelo da mãe. Então ele enroscava o dedinho e puxava, enroscava o dedinho e puxava a noite toda assim. Quando ele micro despertava, ele ia para o peito, mamava, puxando o cabelo da mamãe. Aí ele mamava, dormia e continuava puxando o cabelo da mamãe. Então nem ele dormia e nem a mamãe dormia, claro, o pai também não dormia. Com 2 anos e meio eles me chamaram e eu cheguei na casa deles por volta de 16 horas e vi que o Guilherme não só tinha uma série de comportamentos inadequados com o sono, como com a alimentação também. Então o que acontecia? Ele para comer, ele só comia sopa, tá? Não que ele só comia sopa, mas só ofereciam sopa para ele. Depois eu fui entendendo toda a situação. Só ofereciam sopa. Ele comia numa cadeira, com uma televisão ligada, um celular ligado em cima da cadeira e um monte de brinquedo aqui. E um copinho de água, que a cada colherada que a mãe colocava na boca dele, ele engolia, aí ele pegava aquele copinho, bebia um pouquinho d'água e o resto ele jogava no chão. Isso era, gente, sistematicamente, isso era o roteiro do jantar dele. Até ele comer aquele prato de sopa, levava aí uns 40, 50 minutos a 1 hora. E aí a mãe punha uns panos no chão para ele jogando o restante da água no chão em cima do pano. Eu pergunto para vocês acham isso razoável? Não é razoável, né? Uma criança comer assim. Aí eu perguntei, por que ele comia só sopa? Né? A mamãe me explicou que ela tinha muito medo de dar comida para ele e ele se engasgar. Essa criança tinha 2 anos e meio. Eu disse, não, a partir de amanhã eu vou vir aqui já na hora do almoço e ele vai passar a comer comida, nós vamos desmanchar tudo isso. Não faz sentido ele jogar água no chão, não faz sentido só comer sopa, não faz sentido comer com celular e com televisão ligada e esse mundaréu de brinquedo aqui em cima da cadeira. E ele nem olhava na comida, ele comia assim aéreo e repetindo aquelas coisas. Bom, cheguei lá na hora do almoço, desmanchei isso tudo, eu não vou entrar aqui em detalhes porque demoraria bastante, fui mudando todo esse hábito dele e nós iniciamos a consultoria na primeira noite, né, no dia desse jantar aí, já iniciamos a consultoria, já levei o Guilherme para o berço dele. Ele aceitou até bem, tá? Era uma criança já assim grande, então ele já entendia, eu pude conversar com ele. E a noite foi até boa, não foi das piores, tá? Mas ele sentia muita falta de puxar o cabelo da mãe, muita. Eu dei um bonequinho na mão dele, substituí, né, por um brinquedinho, por um bonequinho. Ele passou a noite ali tentando, mas dormiu razoavelmente bem. No dia seguinte, eu já comecei a mudar os hábitos de alimentação, fui pondo os limites para ele e ele foi se adequando. Tanto na alimentação como no lanche. Na segunda noite a mesma coisa, ele já dormiu bem, tá? Já foi deixando aqueles maus hábitos de lado. Na terceira noite já foi a mamãe quem foi colocá-lo para dormir. Ele foi para o quarto já chorando, esticando a mãozinha, pedindo que eu fosse com ele. Quer dizer, ele já tinha migrado, né? Ele já se sentia seguro em dormir comigo naquela nova situação. Daí eu fui junto, passei a mamãe para colocá-la no berço, porque o que nós temos que fazer? Nós temos que mostrar para a criança e tentar fazer com que ela entenda que é daquela forma como nós estamos ensinando, né? A criança vai pedir diversas coisas, nós é que temos que orientá-la, nós é que temos que colocá-la naquele ritmo, com aqueles hábitos e tudo isso. Bom, no último dia de consultoria, no 4º dia, porque foram 4 dias, eles contrataram 4 dias. No último dia de consultoria, Guilherme já sentava à mesa, comia com o garfinho dele as comidinhas da família que era colocada à mesa, né? Porque ele não sabia a princípio mastigar, ele nunca tinha mastigado, eu dei um pão para ele. Ele chupou o pão até o final porque ele não sabia tirar pedaço, ele não mastigava, ele não sabia tirar pedaço do pão, ele não sabia comer. Então ele chupou aquele pão, ele adorou, ele nunca tinha dado um pedaço de pão para ele. Ele adorou aquele pãozinho, ele foi chupando aquele pão, chupando, aquilo foi molhando, foi virando, sobrou aquele pouquinho aqui na mão dele, lembro até hoje ele com a mãozinha fechada, com aquele miolo de pão ali, chupando.
E aí eu comecei a dar pedacinhos de carne, pedacinhos, dar o macarrão, dar o arroz, dar o feijão, dar o bolinho de mandioca. E ele foi gostando. Então no último dia ele já estava dormindo, ele estava mastigando, ele estava sentado à mesa se sentindo importantíssimo, ele olhava para os pais assim, ele se sentia importante ali na mesa, pegando as comidinhas, ele escolhia, eu me lembro que tinha uns brócolis, umas coisas, ele provou tudo que tinha na mesa. Eu pergunto para vocês, olha quanta oportunidade e quanto desenvolvimento esse bebê estava perdendo, né? Essa criança, que ele já não era mais um bebê, era uma criança de 2 anos e meio. E com isso nós resolvemos a questão do Guilherme. Depois ele teve um irmãozinho, eu atendi o casal mais uma vez, mas o Guilherme ficou uma graça. Comia bem, dormia bem, brincava bem. Aí já os pais depois se sentiram mais seguros em colocar na escolinha, porque não punha na escolinha porque não comia. E aí não comia porque não ia para a escolinha, né? Então depois disso o Guilherme foi para a escolinha e é um dos lindos casos que eu guardo, porque era uma criança que estava completamente alheia, né, ao seu desenvolvimento, alheia ao ambiente que ela vivia. Era uma criança que estava confinada ali pelo medo da mãe, pelo medo de engasgo, por não saber como fazer. Claro, ninguém faz isso para um filho porque quer limitar o filho a esse ponto, né? Faz porque não sabe o que fazer. Então eu gosto de contar esses casos, que eu acho que nada ilustra melhor do que a realidade. Então é importante um caso desse para vocês verem como a gente acaba prejudicando o desenvolvimento dos nossos filhos, sem querer. Então aguardo seu comentário aqui nesse vídeo, conte uma história para mim aqui, se você conhece alguma criança aí do seu meio familiar que tem esse tipo de problema. É bom a gente ir falando sobre isso, para a gente ir alertando outras mães. Então inscreva-se no canal, curta esse vídeo e um grande beijo.